Então, a grande discussão foi exatamente chamar a atenção dos mantenedores a respeito da remuneração do tempo gasto fora da sala de aula com a aplicação das novas tecnologias. Zé, então o que eu estou vendo é o seguinte, é que vocês, quer dizer, o esforço que vocês fizeram, quer dizer, os professores, primeiro perceber essa situação, né? Quer dizer, não é uma situação que chega, eu imagino o estresse, né? Eu sei do estresse, né? Agora, vocês têm assim, como medir isso? Quer dizer, isso é possível medir? Consegue ter uma ideia? Quanto é? 2 horas, 3 horas, 4 horas? Essa foi a discussão central. Um percentual do número de horas-aula não é justo e nem correto, porque há professores que por sua própria característica pessoal ou do seu estabelecimento ou da sua disciplina têm um tempo despendido maior e outros menor. Então a nossa discussão foi no sentido de remunerar o tempo efetivo que o professor gasta naquele trabalho, que é diferente do Celso para o Eliseu, do João para o José. Como essa era uma discussão muito nova, nós percorremos esses 5 meses, né, discutindo com a categoria. Nós tínhamos um blog da campanha, os professores Vocês iam fazer manuscrito. Verdade. Aí os professores atuaram muito, nos ajudaram bastante. Nós tivemos mais de 1.000 inserções dos professores e chegamos à conclusão que naquele momento não era muito simples essa mensuração. Por isso que nós então constituímos comissões intersindicais que ao longo desse ano vão discutir o fato para que haja uma mensuração melhor desse tempo gasto fora da sala de aula. Eu imagino que não seja tão simples, né? Imagino que seja... Quer dizer, eu fico até imaginando, será que agora, se por exemplo, se não tiver estabelecido um parâmetro, bom, são 3, 4 horas, 5 horas por dia, 2, 1, enfim, vai depender de cada escola, de cada... Ou o professor que tenha maior ou menor facilidade. Então, um dos elementos que a gente utilizou... Todos vão achar que agora que você tem a remuneração, vamos dizer que eu tenho mais facilidade. Como é que vai mensurar isso? Não, ou que você gasta menos tempo do que eu, ou então alguma escola vai achar que você vai passar o tempo todo navegando pela internet e querer cobrar da escola. Tem esse outro lado também. Bom, uma conclusão que nós estamos chegando, e já começamos a trabalhar nisso, e nesse segundo semestre esse trabalho será muito mais efetivo, é que a remuneração, a inserção dos materiais, dos professores e do relacionamento do professor com o aluno seja feito pelas plataformas de interação. Então, não importa se eu criei o meu blog ou se eu tenho o meu Twitter, etc. Você tem um parâmetro mais definido. O parâmetro é pela plataforma de interação que as escolas têm. E aí pode existir, por exemplo, que essa plataforma esteja liberada para o meu acesso ou esteja bloqueada para o meu acesso. Então, a escola, por exemplo, libera durante um determinado período da semana para que o professor, então, interaja com os alunos. Assim entendi. Também os alunos têm um tempo pré-estabelecido e determinado para que ele se relacione com o professor. E não que o professor esteja 24 horas à disposição dele. Mas, professor, o senhor admite, então, que finalmente os mantenedores das escolas, os donos das escolas, começaram a entender que isso realmente é vamos dizer assim, uma reivindicação justa dos professores? Sim, depois dessa longa jornada de 5 meses de negociações, é importante ressaltar, pelo que você estava colocando, Eliseu, que é verdade que a demanda do professor pelo aluno existe e é o que nós queremos mesmo. Nós queremos ter alunos interessados, alunos que inclusive desenvolvem trabalhos fora do período normal de aula e que nós possamos orientar. Então, aí é a questão de forma de contratação. Desculpa. Se o professor fosse contratado, que é o que nós defendemos, o professor teria que ser contratado por jornada. E nesta jornada haveria um tempo onde ele exerceria a sua atividade docente à frente da sala de aula, haveria o tempo de pesquisa e haveria o tempo de orientação dos alunos.
A maioria dos estabelecimentos particulares de ensino, as escolas privadas, e principalmente no ensino superior, por incrível que pareça, contratam o professor por hora-aula. Quer dizer, ele contrata porque ele vai fazer dentro da sala de aula. Esquece que tem um trabalho antes, durante e depois, ok? Então, nessas condições, como o professor é contratado por hora-aula, ele utiliza a maior parte do seu tempo pulando de uma escola para outra e dando aula. E o tempo de preparação, o tempo de orientação, ele tira do seu próprio tempo de lazer. Você está falando uma coisa importante, que é essa questão da formação do professor. Sim. Né? Quer dizer, o professor também tem que se cuidar. Sim. Tem que ler, tem que estudar também. Esse é um tempo que a profissão dele exige. Lógico, não é? Lógico. Que também ele precisa ter esse tempo dele. Não é? E se espera do professor que ele esteja up to date com todas as questões da ciência e da própria do próprio dia a dia, que lê o jornal questões culturais, lê jornais, revistas, etc. Muito bem. Nessas condições, se você agregar algumas outras atividades à sua função principal, que aconteceu com a adoção das novas tecnologias, boa parte desse tempo do professor vai ser gasto com isso. Então ele vai ter que utilizar mais horas ainda e essas horas não são remuneradas. No começo, os mantenedores argumentavam que essa função, que essas atividades eram inerentes à função do professor. Então, ao longo das negociações, nós conseguimos fazer ver aos mantenedores, a partir de toda a inserção que foi feita na mídia, do acompanhamento da mídia, o seu próprio programa aqui, que foi de grande repercussão, ao programa Sala de Visitas, e a mídia toda atuando também, a própria comunidade, houve um reconhecimento de que existem atividades que estão sendo agregadas à função principal do professor. Porque isso vamos dizer que é uma vitória importante. Foi uma vitória muito importante. Ainda não foi paga, né? Quer dizer, ainda não se discutiu como vai pagar. Mas já houve o reconhecimento de que há realmente essa questão. Né? É verdade. E agora, a partir daí, o trabalho é em função de mensurar isso e promover algumas propostas de como será feito o pagamento. Você já tem alguma proposta de como mensurar, alguma ideia? Uma das possibilidades seria utilizar as plataformas de interação, seriam abertas ou fechadas e tal. Mas nós estaremos promovendo ao longo desse semestre, em várias regiões do estado, algumas atividades onde os professores mesmo vão nos dizer como eles estão trabalhando com isso, tanto do ensino superior quanto do ensino médio. Muito importante que os professores, né, quer dizer, não só 2 ou 3, mas que os professores façam esses encontros, são seminários, encontros. Serão seminários que serão promovidos. Com participação dos professores. Sim. Que eu acho que isso é ultra interessante, que eles mesmos falem, né, e assumam esse problema. Né? A nossa grande reivindicação ainda é que haja uma contratação por jornada. E que o professor, na jornada, possa ter um tempo para desenvolver essa atividade, para desenvolver atividade de orientação aos alunos e até se qualificar profissionalmente em relação às novas tecnologias. Mais uns 20 segundos, vamos dizer assim, para as suas últimas palavras aqui. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite do vereador Eliseu Gabriel para participar de Sala de Visitas e lembrar o site da FEPESP, que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, que é www.fepesp.org.br.